Então, galera, vamos iniciando aqui para a correção da atividade aí da página 121, questão primeira, tá bom? Sobre nossos planos cartesianos, ok? Então, vamos lá. Olha só, o que é, a pergunta é, represente no plano cartesiano, os seguintes pontos. Aqui é o item A. Aí nós temos aqui vários pontos. O ponto A, 5 e 3. O ponto B, 3 e 5. O ponto C, menos 3 e 4. O ponto D, 4 menos 3. O ponto E, menos 2 menos 4. O ponto F, menos 5 e 2. O ponto G, menos 6 e 0. O ponto H, 0 menos 6. E o ponto I, 0, 0. Gente, olha só. Esses aqui são os pontos, as coordenadas, tá? Do nosso plano cartesiano, né? Nós vimos na aula passada como é que a gente identifica, né, esses pares ordenados. Ele diz, represente no plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Né? Então, o plano cartesiano, a gente vai falar, como é que a gente monta ele? Representar. Isso aqui a gente viu, né, pessoal? Como é que a gente representa ele? Olha só, o eixo X e o eixo Y, um na vertical, o outro na horizontal, não é isso? E a gente vai montar, de acordo com os pontos que foram dados, representar eles no gráfico, tá? Então, a gente sabe que no meio aqui é o zero, é a origem, né? Onde eles se encontram. Então, aqui, no eixo X, de um lado são os números naturais, os números inteiros positivos, e os números do outro lado, os números inteiros negativos. Não é assim? Aí aqui vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante, infinitos números. Do outro lado, do mesmo jeito. Menos 1, só que é negativo, né, pessoal? Menos 3, menos 4, e assim por diante. Menos 5 e menos 6. Ok? Aqui para baixo, para cima, do mesmo jeito. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Aqui são os negativos, pessoal. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pronto. Agora, eu vou montar, né? Eu vou representar no plano os nossos pontos. O ponto A, onde é que fica o ponto A? Ah, professor, disse 5 e 3. Ó, não confundam essa vírgulazinha aqui com 5,3. Não, tá, gente? É um par ordenado. Isso daqui é um par ordenado. O que é um par ordenado? Um par quer dizer o quê? 2. É porque são dois números. E é ordenado porque tem uma ordem. Primeiro um, depois o outro. Eu não posso alternar essa ordem. Eu tenho que sempre manter essa ordem. Tá certo? Primeiro um, depois o outro. Por quê, professor? Porque o primeiro, são os valores do eixo X e o segundo são os valores do eixo Y. Todo par ordenado é assim, professor? É. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar montar. O ponto A, onde é que fica? Ele disse que sai do 5 de X para o 3 do Y. Aí eu vou no meu plano cartesiano e vou localizar isso daqui, ó. Ao 5 do X e vou ao 3 do Y. Olha só.
Esse daqui é o ponto A. Ok? Localizamos. 5 do x ao 3 do y. É só isso que tem que fazer, professor? Só. Só isso que tem que fazer com todos esses pontos. Só mostrar a localização deles. Tudo bem? Dando para compreender? Então, o ponto B, professor. Vamos procurar o ponto B, então. Ele diz que sai da onde? Olha só, é o ponto, o par ordenado 3 e 5. Onde é que estão esses números? Eu acabei de falar que o primeiro número corresponde a quem? Ao eixo X. Então, é 3 e o 5 no eixo Y. Então, vamos lá. O 3 do X, ó, até aonde? Até o 5 de Y. Olha só, esse daqui é o quê? É o ponto B. E o ponto C, professor? O ponto C diz o quê? Qual é o par ordenado? Menos 3 e 4. Não é assim? Menos 3 e 4. Como é que vai ficar? Menos 3 é do X, professor. Cadê o menos 3? Está desse lado. E agora? Mesmo jeito. Menos 3 do X com 4 do Y. Onde é que está o 4 do Y? Aí você vai localizar. Olha só. Pronto. Tá? Que é o ponto C. O ponto D. 4 de X, né? 4 de X e o menos 3 de Y. Então, vamos lá. 4 de X. Onde é o 4 de X? Está aqui. E o menos 3 do Y está onde? Professor, está aqui embaixo. Pronto. Então, vamos lá. Ligar aqui os pontinhos. Então, o ponto D está onde? Olha só. Viu? É o par ordenado. 4 de X e menos 3 de Y. O ponto é menos 2 e menos 4, professor. Pronto. Menos 2 é de quem? De X. O primeiro sempre não vai ser os valores de X. E o menos 4 de Y. Olha só. É o ponto E. O F. Menos 5, 2. Então, vamos lá. O menos 5 é o valor de X, do eixo X. E o 2 é o do Y. Olha só. Ponto F. E o ponto G, menos 6 e 0. Ponto G, menos 6 de X, está bem aqui, ó. E o 0 de Y. Quando for nesse caso, pessoal, o ponto sempre vai corresponder ao número. Quando tiver um número e 0, eu vou botar o ponto no número, tá certo? Então, o ponto G é no próprio eixo X, que é menos 6. Ó, por quê? Porque vai dar de conta com o 0 aqui do Y, não é verdade? Olha só, ligou com 0 de Y. E o ponto H, professor, que está 0 e menos 6, da mesma forma. O eixo X, 0, e o menos 6 de Y. Olha só. Vai ficar na linha do Y dessa vez, né? Que é o ponto H. Ok? Então, vai acontecer dessa forma. E o I, o ponto I, 0, 0. Então, vai ser aonde? Se é o 0 do X com o 0 do Y, coincide ser o mesmo ponto, né? O encontro aqui lá no centro, a origem, é o ponto I. Tudo bem até aqui? Deu para entender o item A? Alguma pergunta? Vocês imaginaram que era só assim? Né? Bem simples. Só montar os pares ordenados. Não é verdade? Né? Acredito que deu para entender mais ou menos como é que a gente monta, né? Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me falam. E vamos lá. E façam aí a atividade. Façam um print. Postam lá no grupo depois. Que eu vou apagar, tá? No item B. Vamos lá, o item B. O que é que diz o item B?
Represente o plano cartesiano, o triângulo de vértices. Aí ele deu as vértices do triângulo. Qual foi as vértices do triângulo? N menos 4 e 2. N 5 e 4. E P 0, 0. Tá? Ele deu isso daí, esses 3 pontos aí. Pra gente fazer o quê? Representar também no plano cartesiano. Então, eu vou localizar primeiro esses pontos, tá? Sem medo de ser feliz. Então, vamos lá. Aqui. Vamos lá, o eixo X e o eixo Y. Sempre o eixo X na horizontal, sempre o eixo Y na vertical, tá bom? Sempre lembrando que a origem aqui é o 0. Aí a gente vai montar. Professor, eu não entendo como é que eu vou montar aqui, quais os números que eu vou colocar. Aí você vai ter que se ligar quais são os números que você vai utilizar aqui, ó, no ponto. Para que você saiba, né, realmente até onde tem que fazer. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Eu vou fazer só até o 4, que os números aqui são baixos, tá bom? No caso aqui eu tenho que ir até o 5, né? Os números são baixos, só até 5 tá bom. E aqui do mesmo jeito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui no Y, 1, 2, 3 e 4. Aqui do mesmo jeito, menos 1, menos 2. Só para identificar. Agora vamos lá. No vértice M, eu tenho menos 4 e 2. Então vamos lá, menos 4. Em qual eixo? X ou Y? Foi o que eu disse para vocês na questão anterior. Sempre o par ordenado, o primeiro número corresponde ao eixo X, não é assim? Então é menos 4, com o 2 do Y, olha só. Prontinho, esse aqui é o ponto N. Certo? O N vai do 5 do X a o 4 do Y. 5 do X, olha só, ao 4 do Y. Ponto N. O ponto P, 0, 0. Então, se é 0, 0, é aqui na origem. Olha o ponto P aqui surgindo. Professor, e aí? O que é que... Mas ele falou em triângulo lá, eu não entendi o que é que você quer significa isso. Gente, o que é um vértice? Né? Vamos relembrar a geometria agora. Tá? O que é um vértice do triângulo? Né? São os, vou de uma maneira bem popular, são os cantos, os cantinhos do triângulo. Né? Ele tem 3 cantos, o triângulozinho, então cada um desses é um vértice do triângulo. Tá? Então, quer dizer que aqui vai montar um triângulo, professor? Vai montar um triângulo, olha. Se eu ligar os vértices, ó. Não ficou um triângulo? Olha aí. Os 3 pontos formaram um vértice do triângulo. Tá certo? Então, era isso que ele queria que a gente representasse. Aqui os pontos, M, N, P, e com eles a gente forma um triângulo. Tá certo? Tudo bem até aqui? Isso aqui foi o item B. Tá? Qualquer dúvida, por favor, vocês fiquem à vontade para perguntar, viu, galera? Não se intimidem. Posso passar para o item C? Vamos lá, então. Apagando. Vamos lá. No item C, bem parecido com essa, né? Represente o plano cartesiano, o quadrado QRST. Dados os pontos. Olha só. Então, ele deu os pontos, ele quer que representamos agora um quadrado. Ó, ponto Q, 6 e 0. O ponto R,
0,6. O ponto S menos 6 e 0. Vamos lá. O que a gente monta aí o quadrado? Ah, professor, mas ele deu só 3 pontos. Ah, vamos ver o que ele quer dizer com isso, né? Vamos lá. Faça o eixo Y e o eixo X. Sempre, não esqueça. Sempre que for para representar um plano cartesiano, a gente tem que fazer dessa forma, tá certo? Então, origem aqui, tá? Vocês já percebem que todos têm até 6, né? Então, vamos lá, vou ter que fazer até 6 também. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E aqui também, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pronto, montamos aqui o nosso gráfico. Aí eu vou localizar os pontos, como ele pediu. O ponto Q, 6 e 0, é o 6 do x com o 0 do y. Eu falei para vocês que quando tiver sempre um relacionado com o 0, o nosso ponto de localização vai ser o próprio número, tá? Então aqui, ó, esse é o nosso ponto Q, ok? Nosso ponto Q aqui. O R, 0 e 6. Ou seja, o 0 do x e o 6 do y. Olha só. O ponto é aonde? No 6 do y. Né? Sempre quando tiver o número e o 0, o ponto vai ser nele. O ponto S. Ah, esse é o R, né? Vou colocar bem aqui. Ponto R. O ponto S, menos 6 e 0. Menos 6 é quem? X e o 0 do y. O ponto vai ser aonde? Aqui, ó. Ok? Então, estamos aqui. Eu vou colocar os pontinhos de vermelho para a gente distinguir melhor, tá bom? 6, menos 6, 6 e 6. Olha só, tá? Ah, professor, tem 3 pontos, mas ele disse que eu tenho que fazer um quadrado. Aí vocês vão representar como? Olha só. Aí vocês raciocinam comigo. Tá aqui o quadrado, vamos montar o quadrado com o que eles deu, né? Gente, você sabe que para montar um quadrado, ele tem lados iguais, não é verdade? Eu sei que o meu desenho aqui não é o mais perfeito. Claro que não vai dar um quadrado perfeito como deve ser, né? Mas suponha que seja, tá bom, pessoal? Só suponho. Então, vocês conseguem ver aqui, já visualizar onde é que seria o outro ponto, não é verdade? Ou não? Ou está difícil de localizar? Claro que o outro ponto, já que aqui é 6, menos 6, 6, 6 e menos 6, o outro ponto seria aqui, ó. Para montar, para fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, o nosso quadrado. Tá? Olha só. Ah, professor, mas isso aqui é um quadrado? Tá parecendo mais um trapézio. Quadrado, né? Só porque você sabe que não está medido como deve ser, certinho, né? Na régua, a mesma metragem. Mas é um quadrado, tá? Então, você conseguiu representar. QRS. E o T? Qual é o ponto T? Que ele não deu. Ah, professor, já que é menos 6 aqui, né? 0 aqui. Então, é o 0 de x com menos 6 de y, para completar o nosso quadrado, tá? Então, a gente formou com esses pontos. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade para perguntar.
Corrijam aí, façam. Vamos para o item D, né? Para o item D, para a gente responder o item D da nossa questão. Então, é isso, tá? O item C, formamos o nosso quadrado que ele tanto pediu, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para o nosso item D. O item D, ele diz assim, ó. Represente no plano cartesiano a circunferência de centro 0, 0. Olha só, o item D. Ele quer que a gente represente uma circunferência de centro 0, 0. Eu estou até assim, ó. O, 0, 0. Onde o raio seja 5. E raio 5. Professor, o que é isso? Como é que eu vou fazer esse desenho? Como é que eu vou fazer isso? Olha só, pessoal. No gráfico cartesiano, como é que eu vou fazer isso? Se é no gráfico cartesiano, né? Se é no plano cartesiano, eu vou ter que fazer o plano, né? Aqui, bonitinho. Tá? Pronto. Eixo X e eixo Y, igual a gente fez os outros. E agora? Olha só. Primeira coisa. O que é uma circunferência? Vocês têm que saber o que é uma circunferência. Assim como tinha que saber o que é um triângulo, o que é um quadrado, né? Para fazer as outras duas questões. E o que é uma circunferência? Né? Circunferência, a gente sabe que é formada, né, de um ponto no centro ligado às extremidades, eles vão ter que ter a mesma medida, né? Vamos dizer, em forma de um círculo, né? As nossas extremidades. E ele disse, só lembrando que o ponto, a origem aqui, disse que o O é o ponto 0, 0. Ou seja, o centro, tá? O centro dessa circunferência é aqui, bem no meio. E como é que eu faço essa circunferência, professor? A circunferência não tem um raio? O que é um raio? Vou colocar aqui do lado, tá? Para vocês entenderem. O raio é a medida do centro até a extremidade, tá? É a medida do centro até a extremidade. Então, toda medida do centro até a extremidade é a mesma. É um raio. Aquele raio de bicicleta que a gente está acostumado a ver, né? Quem tem bicicletas em casa, sabe? Então, todo raio mede o mesmo comprimento. Aqui do mesmo jeito. Ele disse que o raio é quanto? 5. Então, se o raio é 5, olha só, eu vou contar aqui, 2, 3, 4, 5, tá? Olha só, 5. Aqui também do mesmo jeito, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, do mesmo jeito, aqui é menos 5. Aqui também, menos 5. Então, vocês concordam comigo que essa circunferência vai ter que passar onde? Nesse lugar aqui, ó. Aqui, aqui, e aqui, e aqui. Não é verdade? Já que o raio é 5. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui de vermelho, tá? Desculpa mais uma vez, porque eu não sou bom em desenho, mas vamos lá. Suponho que isso aqui seja uma circunferência, tá certo? Então, olha só. A nossa circunferência... Olha, quase isso, tá, pessoal? A nossa circunferência é representada no plano cartesiano. O centro é 0, 0, 0, a origem, e o raio 5, ó. Daqui para cá mede 5, daqui para cá 5, aqui 5 e aqui 5. Uma circunferência, ok? Representada aí no nosso gráfico. Tá certo? Então, isso daqui é a nossa primeira questão resolvida. Eu vou parar um pouquinho a gravação, porque eu quero ver as dúvidas de vocês, para depois a gente continuar a correção dessa tarefa, tá bom? Então, vamos lá, interromper